Já sou fogo puro, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso de número 3. Glória a Deus. Quem encontrou da glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, aonde estava? Aonde estava? Lázaro. O que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Repita comigo, ceia. Ceia. E Marta, que era irmã de Lázaro, servia a mesa. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Verso 3. Então Maria, a outra irmã de Lázaro, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E você diz amém? Amém. Diz aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. E agora pode se assentar. Aleluia. Eu vou ser breve. Uma palavra breve, bem breve. Hoje é ceia, temos a mesa do Senhor preparada. Mas Deus me incomodava com essa palavra. Porque quem já ouviu falar de Lázaro aqui? Quem já ouviu falar de Lázaro? Levanta a mão. Nós todos ouvimos falar de Lázaro por causa do texto de João, capítulo de número 11. Quando narra que Lázaro fica doente e Lázaro é ressuscitado. Mas quem conhece Bíblia sabe que Lázaro, que tinha essas duas irmãs, uma chamada Marta e outra chamada Maria, como ele eram os 3 irmãos, e que moravam em Betânia, tem um episódio das Escrituras que se passa, que acontece na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, que está narrado no Evangelho escrito por Lucas, lá no capítulo 10. E todo mundo conhece essa história, que fala que Jesus chega na casa onde estava Marta, onde estava Maria e a sua irmã Marta, e Jesus começa a ensinar a falar da palavra, e a Maria faz o quê? A Maria vai, ela se assenta aos pés de Jesus, e que ela fica ali ouvindo Jesus falar, e que Marta, ela está ali atarefada, servindo a mesa, arrumando a casa, cuidando de tudo. E aí chega uma hora que Marta fica estressada, ela fica ali nervosa, e chega para Jesus e fala: Jesus, mestre, você não se apercebe que a minha irmã está aí sem fazer nada enquanto eu estou trabalhando? Ordena, determina, fala para ela que ela me ajude com os afazeres da casa, que ela me ajude com o trabalho. E Jesus fala assim: Marta, Marta, estás afadigada, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa hoje é importante, que é ouvir a palavra. E a Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Quem conhece essa história? Quem conhece? Agora diz para mim assim, ó: a história acontece na casa de Lázaro. A gente vê falar de Maria, a gente vê falar de Marta. Cadê Lázaro aqui nessa história? Cadê? Lázaro não é nem mencionado. Na história que se passa na casa dele, Maria é a protagonista, Marta é a segunda personagem, Jesus está ali, mas Lázaro ninguém nem cita o nome dele. Nada. Nesse momento da história de Lucas 10, ninguém nem sabia que Lázaro existia.
Lázaro não era alguém importante aos olhos dos homens, mas nesse momento Lázaro já era amigo de Jesus. Você consegue olhar para alguém e dizer assim, ó, talvez no mundo, no seu bairro, no seu trabalho, ninguém te conhece, mas Jesus te conhece, mas Jesus já te conhece, mas Jesus já te conhece, mas Jesus já te conhece. Citar o nome dele, estava na casa dele, mas ele passou até estar percebido. Só que aí que João capítulo 11 aparece, e quando começa este capítulo, o nome de Lázaro é citado. Só que Lázaro é citado assim: e em Betânia estava enfermo um certo Lázaro. Diz o nome dele. Depois o texto fala que ele era amigo de Jesus, diz que ele era irmão da Marta, diz que ele era irmão da Maria, e diz que ele estava enfermo, que Lázaro estava doente, e ele estava tão doente, era uma doença grave, era uma doença terrível, que Lázaro não tinha forças por si só para ir ao encontro de Jesus, e nem para mandar chamar Jesus. Tanto é que, sendo amigo de Jesus, quem mandou chamar Jesus foram as suas irmãs Maria e Lázaro. Já existia na história, mas ele não era mencionado, e quando ele aparece, ele não aparece no momento em que as coisas estavam bem. Lázaro aparece no momento de crise. A gente conhece Lázaro no momento da sua enfermidade. A gente conhece Lázaro no momento da sua dor. A gente conhece Lázaro no momento da sua perda. A gente conhece Lázaro no momento da sua vergonha. A gente conhece Lázaro no momento da luta. A gente conhece Lázaro no momento da prova. A gente conhece Lázaro no momento do vale. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que tem pessoas que são assim. Tem pessoas que ao longo da vida passam desapercebido, ninguém nem nota, ninguém nem vê. Senta às vezes no banco da igreja, anda para lá e para cá, ninguém vê. Só que um dia a luta bate na porta, e quando a luta bate na porta, as pessoas começam a citar o seu nome, mas não citam para te exaltar de nada. Muitas vezes é para dizer com dó: tadinha da irmã, está doente, tadinho do irmão, perdeu o emprego, tadinho daquele lá, o parente dele faleceu, coitadinho dele, coitadinho dela. E Deus manda dizer assim: talvez foi assim que a sua história começou, porque foi assim que a história de Lázaro começou. Mas a história pode ter começado assim, mas não vai terminar assim. O Senhor é que já te conhecia. Ele pode ter permitido na sua vida um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de perseguição. Só que esse é só o começo do capítulo. O capítulo é longo, a história vai se desenrolar, a história há muita água, ainda vai passar por baixo dessa ponte. E o que começou ruim, o que começou difícil, vai terminar com o nome do Senhor sendo glorificado, sendo exaltado, sendo... Não vai terminar assim, não vai terminar assim. Lázaro começa por baixo. Você sabe que a história da maior parte das pessoas dentro das igrejas começa quando a pessoa está por baixo. Quando a pessoa está bem, ela não está indo atrás de Jesus. Só que quando ela vai lá para baixo, aí a gente vai atrás de Jesus. Só que a história de Lázaro é tão interessante, irmãos,
Porque a gente conhece o milagre, a cura, mas não é disso exatamente que eu quero pregar para você nessa noite. Não é sobre isso. Eu quero que você mude um pouco o seu olhar sobre essa história para perceber alguns outros detalhes. Porque a gente fala de um homem que ficou enfermo de uma enfermidade mortal. Essa enfermidade foi tão grave que levou Lázaro a óbito. Lázaro morre por causa dessa enfermidade. Não era qualquer gripezinha, não, irmão. Era uma doença séria. Só que Lázaro era crente. E ele era amigo de Jesus. Marta era crente, trabalhadora, arregaçava a manga, a primeira a chegar no culto, a última a ir embora. Precisava arrumar a mesa, a Marta vinha. Precisava limpar a igreja, a Marta estava lá. Tinha que servir o café, a Marta estava lá. Era alguém que não media esforço, arregaçava as mangas e trabalhava. E Marta era irmã de Lázaro, morava na mesma casa de Lázaro. E a Maria? A Maria era adoradora daquelas que a gente tem que. Glória a Deus! Glória a Deus! O mundo caindo, mas ela não perdia a vontade de adorar. E nessa casa, onde havia um homem que era amigo de Jesus, onde havia uma mulher que era crente, trabalhadora, e onde havia uma adoradora, classe A na presença de Deus, nesta casa a enfermidade entrou. Nesta casa a luta bateu na porta. Nesta casa a coisa começou ruim, e ao invés de melhorar, foi ficando pior. Você consegue pegar na mão de um crente, hein? Dizer assim, ó, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo uma bênção, às vezes a luta entra na sua casa, às vezes a enfermidade entra na sua casa, às vezes uma porta se fecha dentro da sua casa, às vezes a perseguição se levanta, falso testemunho se levanta, situações inesperadas acontecem, porque isso acontece na casa do crente e acontece na casa do que não é crente. Só que tem uma diferença: na casa do que não é crente, a enfermidade entra e a enfermidade fica, e a tristeza fica. Na casa do crente, a enfermidade pode até entrar, mas quando Jesus chega, ela tem que bater retirada, porque na casa do mundo só tem festa. Na casa do crente tem milagres, tem milagres, tem milagres. Vai ter milagre na sua casa. Vai ter milagre na sua casa. Eu não sei qual a luta que entrou lá, mas Jesus está indo para Betânia. Jesus está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Quando Jesus vai, ele demora às vezes para ir, ele demora. A gente fala assim, não, quando chegar o Natal de 2024 já vai estar tudo resolvido. Aí você vê que o Natal está chegando, fala, Jesus, sou seu amigo, hein, Jesus? Oh, Deus! Ó, Jesus, eu trabalho aqui na obra bastante, hein, Jesus? Ô, Jesus, eu adoro como ninguém, hein, Jesus? Mas às vezes ele demora um pouquinho para ir. Quem já sentiu que Jesus demorou para chegar na sua vida? Quem já sentiu? Eu já senti. Ninguém aqui sentiu, pastor, porque todo mundo é muito crente. Vocês são muito crentes. Eu quero ser crente igual vocês. Um dia você. Eu já senti. Muitas vezes na minha vida ele atrasou. Eu falei, Jesus, cadê? O outro já recebeu, o outro já teve, e eu? Cadê minha bênção? Cadê minha vitória? Estou aqui, já Paulo toma noite com o anjo, já toma uma noite, 2 noites, uma semana, um mês. Esse anjo não vai embora, e a vitória não chega, né? Às vezes Jesus demora, mas ele chega. Ele chega na hora para fazer um milagre. O melhor
ressurreição. Coisa grande, coisa linda. E todos nós conhecemos o relato da ressurreição de Lázaro. Jesus chega lá, a Marta fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Autoridade. A Maria se lança para ele e fala: Senhor, aleluia, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus fala: olha, se crês, se crês, verão a glória de Deus. Esta eternidade não é para mortos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. A história não vai terminar assim. Eu tenho o poder nas minhas mãos para mudar o quadro da história, para fazer o sobrenatural acontecer. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Pai, oh Deus, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, para que eles saibam e eles creiam que tu me enviaste. E com alta voz, Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai. Lázaro estava dentro de um túmulo, de um sepulcro. E ele sai. Quando ele sai, pastor Inácio, ele estava todo enrolado com faixas, com panos, com ataduras, com ligaduras. Aí Jesus olha para Lázaro, olha para as irmãs de Lázaro, olha para a multidão e fala assim: tirem as ataduras dele, tira os curativos dele, tira as faixas dele. Por que, Jesus? Porque curativo é para quem está doente. Lázaro não está mais doente. Ligadura, essa faixa é para quem está morto, e Lázaro não está mais morto. Ele entrou morto, mas agora está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Deus vai tirar curativos de crente aqui nesta noite. Tem pessoas que entraram aqui tão feridos, cheios de curativos, entraram aqui presos, imobilizados, quase mortos, ou até mesmo mortos espiritualmente. Jesus te ressuscitou, te levantou, te deu saúde, te colocou de pé, vai tirar o curativo, vai tirar a faixa, porque é reclamando da cura que ele deu. Depois disso, o que acontece, pastor Inácio? Sabe o que acontece, meu filho, agora? O capítulo 11 acaba. Mas a história de Lázaro não termina. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim para ele: depois do capítulo 11, vem o capítulo 12. E a história continua. E olha como continua. Volta para nós um vídeo do verso 1. Vocês lembram que eu falei? Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês que quando Jesus vai na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, a Maria senta os desenhos, a Marta está servindo, e que ninguém menciona o nome de Lázaro. Lázaro não era conhecido. Vocês lembram disso? Lembra? Aí acontece a enfermidade. Da enfermidade vai para o leito, vai para a cama, da cama vai para o túmulo, e do túmulo vem para fora. E depois que ele sai do túmulo, em Betânia é feita uma grande festa, um grande jantar, uma grande ceia. Glória a Deus! Sabe o
quem foi convidado para essa ceia? Jesus. Aí Jesus se assenta na cabeceira da ceia. Sabe quem foi o outro convidado de honra dessa ceia? Um homem chamado. Glória a Deus. Aleluia. E diz o texto que as pessoas iam para Betânia, uma cidade pequena que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Era uma aldeia. E as pessoas saíam de Jerusalém, de todos os lugares, para ir até Betânia, porque sabiam que lá estava Jesus e porque eles queriam ver. Aleluia. As pessoas iam até lá porque eles queriam ver quem era o homem que antes era desconhecido, que ficou enfermo, que foi para o leito, que do leito foi para o túmulo e que saiu do túmulo e hoje está sentado na mesa ao lado de Jesus. Pastor, eu não entendi. Alguns já entenderam, outros não, mas eu vou te falar agora. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não entende o porquê de alguns processos que você está passando, mas esses processos não são para a morte, não é para a vergonha. Essa situação não é para você entrar no túmulo, mas se por acaso entrar, Jesus vai te tirar do túmulo e vai te colocar sobre a mesa, vai te colocar em posição de honra. E você que era anônimo, você que era desconhecida, vai passar a ser conhecido e reconhecida como alguém que viveu os milagres de Deus na sua. Não é sobre você, mas é sobre aquele que fez o milagre na sua vida. Agora fala para mim aqui, presta atenção aqui. Se Lázaro não tivesse ficado doente e não tivesse morrido, a gente estava falando dele aqui agora? Sim ou não? Se ele não tivesse morrido e ressuscitado, ele tinha se assentado naquela mesa e posição já para todo mundo ir lá ver ele? Tinha ou não? Ninguém quer passar pela prova, irmão. Ninguém quer passar pelo processo. Mas são os processos que tiram a gente de baixo e colocam a gente no céu. São os processos de Deus que nos dão honra e exaltação. Aleluia, Deus. Se Abraão não tivesse largado a família, esperado um monte de ano aí para ter um filho, a gente não teria falado dele. A gente falou porque ele abandonou tudo, ou seguindo a rota que ele chamou, enfrentou um monte de dificuldades, esperou, teve um filho, Deus mandou ele sacrificar o filho, ele soube para sacrificar o menino, Deus salva o menino, e Abraão desce. Hoje a gente conta a história dele, porque ele teve que passar os seus processos. Se Davi não tivesse sido rejeitado pelo seu pai, cuidando das ovelhas malhadas, lutando com o urso, lutando com o leão, enfrentando o gigante, Saul tentando matar ele e passando por tudo aquilo, ele seria mais um dos 39 reis que reinaram entre Israel e Judá. Só que a gente fala de Davi porque Davi teve uma história diferente, porque ele passou por processos diferentes. Para a gente encerrar aqui para ser cutuco, meu irmão. Fala assim, não reclama dos seus processos. São esses processos, são essas lutas que vão te tirar do túmulo e te colocar